Oi, gente, eu espero que todos estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Essa semana eu iria trazer um outro tema para esse episódio. Porém, eu recebi uma sugestão de uma seguidora querida que ela pediu para me falar sobre a culpa que o toque causa. Aí eu pensei, sim, é um tema bem interessante e importante de se falar. Então hoje, no episódio de hoje, eu vou falar sobre a relação que a culpa tem com o toque. E eu espero que vocês gostem. Como eu falei em outros episódios, o toque ele é um transtorno muito cruel. E ele se destaca. Em que sentido? O toque, a pessoa que tem toque, aliás, ela sabe que os pensamentos, que as obsessões, que as compulsões, que os comportamentos que o toque nos leva a fazer não tem fundamento, não tem coerência, né? Não são normais. E mesmo com essa lucidez, mesmo a gente sabendo que aquele comportamento não tem coerência, muitas vezes a gente não consegue controlar ou evitar de fazer essas coisas. Por isso que muitas vezes a pessoa ela cede, né? Às compulsões, cede aos rituais e também não consegue controlar os pensamentos. Então, o toque ele se destaca aí nesse sentido diferente de outros transtornos, né? Mas aí você me pergunta, Poliana, mas aonde que entra a culpa? Olha, eu acredito que ela vem junto com os primeiros sintomas do toque. Eu acho que independente do tipo de toque, eu falo por experiência própria. Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que veio o primeiro pensamento repugnante na minha mente. Logo que veio esse pensamento, eu já comecei a me sentir culpada. Porque eu lembro que eu me questionei, mas por que eu estou pensando isso? Eu não concordo com esse pensamento. Eu não sou esse tipo de pessoa. Aí, a partir daí, começou a virar um ciclo sem fim. Por quê? Vinha um pensamento, no caso, o pensamento obsessivo, depois vinha a ansiedade, a angústia, a tristeza e a culpa. Então, o toque, ele está muito ligado com a culpa. Muitas pessoas, muitos portadores que sofrem com esse transtorno grave, eles me falam sobre isso, né? As pessoas se sentem culpadas pelas obsessões, pelas compulsões, pelos rituais que fazem. Então, mesmo a pessoa tendo a lucidez, mesmo a pessoa sabendo que tudo que está passando na cabeça dela não tem coerência, as ações dela em relação ao toque não tem coerência, é difícil de controlar sem tratamento e gera muito sofrimento, muita angústia. Aí talvez uma pessoa que não tenha o toque, ela fica se perguntando, né? Mas como assim? Que pensamentos são esses? Por que leva a culpa? É porque o toque, ele mexe muito com as coisas que a gente ama. Por exemplo, com a nossa família, com os nossos valores, com as nossas crenças, com a nossa orientação sexual. Então, ele mexe com tudo que a gente preza. Por isso que nós nos culpamos. Porque quando vem aquele pensamento contrário ao que você acredita, contrário ao que você concorda, o resultado é angústia e culpa. Eu falo porque muitas e muitas vezes eu experimentei esse sentimento e é horrível. Então eu não conseguia controlar as obsessões mentais, eu não conseguia controlar os pensamentos e eu ficava nesse ciclo sem fim, como eu mencionei antes, né? Que era os pensamentos obsessivos, aí vinha aquela ansiedade, depois a angústia, a tristeza e a culpa. Que eles ficam assim. Infelizmente, a culpa é um grande peso para quem tem toque. É um fardo que a pessoa tem que levar. Então, a pessoa já está lidando com um transtorno grave. Muitas vezes a pessoa nem sabe que é um transtorno e ainda tem que levar o fardo da culpa,
das dúvidas. A pessoa fica se questionando, né? Ou duvidando de si, duvidando que seja uma pessoa boa. Agora, por que que nós, portadores de toque, sentimos essa culpa? É porque normalmente nós temos a tendência de dar muita importância aos nossos pensamentos. A gente dá uma importância exagerada. E muitas vezes nós nos questionamos, né? Se esses pensamentos refletem a nossa verdadeira vontade. Muitas vezes eu já parei e pensei assim, mas será que eu quero pensar essas coisas? Ou é do toque? Muitas vezes, eu falando da minha experiência, eu pensava, será que realmente eu estou querendo pensar nessas coisas? Será que eu sou uma pessoa má? Então essas dúvidas sempre me levava a ter esse sentimento de culpa, porque eu ficava me questionando e duvidando de mim mesma. E eu sei que outros portadores também já passaram por isso. Ou já passaram, ou infelizmente ainda passam e ainda sofrem. O toque, ele é tão maldoso que se a gente pensa e a gente obedece às compulsões dele, sejam elas mentais ou sejam elas físicas, a gente se culpa por estar obedecendo ao toque. E se a gente não faz o que o toque quer, a gente se culpa da mesma forma. Olha a crueldade, né? Tem pessoas que sofrem muito com as compulsões e quando não fazem, elas sofrem muito quando elas não conseguem cumprir com as compulsões, com os rituais. Então, quem é que fica feliz, por exemplo, de pensar que se eu não fazer determinado ritual, vai acontecer algo de ruim comigo, com as pessoas que eu amo? Ou fica feliz de ficar se questionando a respeito de sua orientação sexual, se ama o parceiro ou não, se o amigo é um bom amigo ou não? Quem é que fica feliz de ter pensamentos horríveis de conteúdo sexual, conteúdo agressivo, conteúdo religioso, né? Tais pensamentos que envolvem a família, que envolvem Deus, que envolvem pessoas que a gente ama. Então, eu acredito que ninguém que tenha toque, independente do tipo de toque, como eu mencionei aqui alguns, né? Fica feliz com as obsessões mentais, com as compulsões, com os rituais, com os comportamentos que o toque nos leva a ter. É por isso que a gente sofre muito com o sentimento de culpa, porque eu até mesmo, eu fiquei me questionando, né? Mas por que comigo? Por que eu tenho que pensar essas coisas? Por que eu tenho que ser assim? Quem é que fica feliz, né? De ficar verificando coisas, por exemplo, de ficar verificando se atropelou alguém, se machucou alguém, se a porta, o gás, a torneira está fechada, se as mãos estão bem limpas. Ninguém fica feliz com essas obsessões e compulsões, porque são obsessões e compulsões que não dão prazer. A pessoa não fica feliz de obedecer ao toque, ou até mesmo de desobedecer quando não há o tratamento, né? Então, ninguém que tem toque fica feliz com as compulsões e com as obsessões. Então, isso é um fato. Outra questão que eu queria destacar aqui é que muitas pessoas que têm toque, elas costumam desenvolver quadros depressivos. Isso aconteceu comigo. Então eu me culpava tanto pelas coisas que eu pensava, que eu lembro que eu entrei num quadro de tristeza profunda. Então eu chorava dia e noite, eu me isolava, eu não queria ver ninguém. Eu só fazia o que tinha que fazer, por exemplo, ir trabalhar, trabalho secular, voltava para casa, me afundava em minha cama e chorava, 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 chorava e me culpava pela situação que eu estava, me culpava pelos pensamentos que eu tinha, pelas aquelas obsessões, pelas compulsões. Então tudo isso mostra, eu contando aqui a minha experiência pessoal, que o toque ele não é um transtorno simples. Eu gosto de sempre destacar isso nos meus podcasts. O toque ele é um transtorno grave que precisa ser tratado. Ele é um transtorno debilitante. E quando não se trata,
a pessoa ela tem um comprometimento na vida dela muito grande. E como eu mencionei, ninguém fica feliz com as compulsões, com as obsessões, com os rituais, com os comportamentos que o toque nos leva a ter. Nenhum portador fica feliz. É por isso que nós sofremos com a ansiedade, com a depressão, com a angústia, com a tristeza e principalmente com o sentimento de culpa. Então a culpa, ela é um sentimento assim que predomina no toque. Eu lembro que quando eu estava em crise mesmo, eu me culpava todos os dias. Como eu gosto de sempre também destacar nos meus episódios se você tem toque, se você está sofrendo, busque tratamento, busque apoio, busque ajuda médica, psiquiátrica e psicológica. Cuide de vocês, cuide da sua saúde emocional, assim como vocês também cuidam da saúde física. E você que é portador do toque, que está me ouvindo, eu espero que vocês se sintam acolhidos por esse episódio, por este podcast. E eu quero lembrar a todos os portadores do toque que vocês não estão sozinhos. Estamos juntos nessa. Vamos vencer, vamos conseguir controlar o nosso toque. No episódio eu falei um pouquinho a respeito da culpa, como que ela está relacionada ao toque. E como vocês viram, né, a culpa ela é muito predominante no toque. Então ela é bem prevalente no toque. É muito ruim você se culpado e você não conseguir controlar os pensamentos, nem as compulsões, nem as obsessões. É ruim demais. Gente, se vocês identificaram com o tema que eu falei hoje, me ajude a compartilhar com o maior número de portadores do toque. Aí vocês podem compartilhar no WhatsApp, pode compartilhar no Insta, pode me marcar que eu vou ficar muito feliz também. E me segue, se vocês estiverem escutando esse podcast através do YouTube, eu peço que me siga aqui no YouTube, dá um joinha, comenta aqui embaixo para mim ver o que você achou. E eu vou ficar muito feliz de ver o feedback de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, até o próximo episódio. Até mais!